Fala galera, quer viver de dividendos? Hoje é dia 21 de julho de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre mente empreendedora. Esse artiguinho aqui que eu estou escrevendo, praticamente concluído, mas ainda não publiquei lá no nosso blog. É um vídeo assim, um pouco ligado na área de empreendedorismo, então eu vou categorizá-lo ali na nossa série de meu próprio negócio. Eu ainda tô tocando ainda aquela série e tem um vídeo ainda para fazer uma segunda parte. Eu fiz a primeira parte falando sobre como é que funciona, as mudanças que a gente fez no nosso setor de RH lá na empresa. E ainda vou falar sobre a segunda parte do vídeo, capaz de dar 00:25 aqui na Alemanha. Acho que vai de boa. O que aconteceu? A ideia de fazer esse vídeo surgiu na hora que eu estava escrevendo esse artigo aqui, Mentalidade Empreendedora. E aí, em determinados momentos ali do artigo, eu falei assim, pô, eu acho que caberia uma opinião minha. Eu tentei começar a escrever o que eu tava achando. Só que o que aconteceu? Eu achei que, tipo assim, ia ficar muito demorado para passar minha ideia. Então, falei, vamos fazer um vídeo complementando o artigo. E aí a gente consegue explicar melhor o que a gente está querendo dizer pro pessoal. E aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo. Então, se você tá aqui no YouTube, chegou pelo YouTube para assistir o vídeo, dá uma lida no artigo também, depois que você acabar de ver o vídeo. O link tá aqui na descrição do vídeo, na descrição aqui no YouTube aqui, você consegue ver o link para ir até esse artigo. Eu ainda não publiquei o artigo tá aqui no rascunho ainda no meu Ulisses, mas logo eu devo estar subindo ele para publicá-lo. Bom, vamos ao que interessa, né? O que acontece? Qual é o conteúdo? Eu vou falar um pouco sobre o conteúdo do artigo e durante o conteúdo a gente vai comentando acerca dos principais pontos ali que eu queria falar. Então, esse artigo aqui, a ideia dele foi, vamos dizer assim, trazer um espelho do artigo que está até linkado aqui para vocês depois poderem ler na íntegra, né? É um artigo do Wall Street Journal, no qual ele traz alguns exemplos de adolescentes americanos e mostra como eles empreenderam, né? E as lições que eles tiraram disso. Se eu não me engano, acho que o artigo está até aqui no meu navegador, tá aí. Esse artigo aqui, ó. Se clicar no link, você vai vir para essa página aqui, mas basicamente o que está aqui, eu botei no meu artigo aqui, vamos dizer assim, interpretado, né? Eu não traduzi porque eu não sou nenhum expert em inglês, assim, nesse ponto. Mas eu entendo o conteúdo e transportei para cá, assim, o que eu... pelo menos assim, o que eu entendi do que estava escrito lá. Bom, de modo geral, a ideia aqui do vídeo é a gente ir comentando em cima desse artigo do Wall Street. E o primeiro ponto que eu queria salientar aqui, antes de tudo, é a questão de como os Estados Unidos, a criança, o adolescente é estimulado, né, a ter aquele âmbito empreendedor desde cedo, né? Enquanto que aqui no Brasil o processo é inverso, nós somos desestimulados, né? Se você foi educado principalmente na era PT, quando eu falo educado na era PT, não quer dizer que você entrou na escola na época do Lula, não, porque o PT dominou as escolas muito antes de chegar no poder político. Então eu praticamente fui educado na era PT, eu fui educado por um professor esquerdista, boa parte dos meus professores eram todos de esquerda. E a filosofia lá dentro pregada pra gente na sala de aula era que o empresário era um cara mau, que o empresário maltratava os funcionários, o cara era um carrasco que deixava o funcionário trabalhando 20 horas por dia e 4 horas de sono e depois já logo acordava o cara no chicote. Era isso que os professores ensinavam na sala de aula. Então a criança, ela cresce com isso daí na cabeça, ela vai empreender como? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que no Brasil, infelizmente, né, por conta desse esquerdismo nosso que a gente sofreu aí, atrasou a nossa evolução por muito tempo. Assim, é igual o pessoal acha que o Bolsonaro está no poder hoje. Não tá, meu amigo. O PT ainda continua dominando o país. Ele tem o controle das escolas, do judiciário, etc e tal. Mas não vamos falar de política aqui. Mas esse é um ponto. Aqui no Brasil, a gente é desestimulado a ter uma mente empreendedora. Enquanto que nos Estados Unidos, as crianças, quando saem de férias, né? Boa parte dos americanos lá, quando saem, a gurizada, quando sai de férias, o cara vai
ficar jogando videogame, igual o brasileiro faz. Pega a gurizada brasileira, sai de férias, a primeira coisa que vão fazer é ir pro Steam e ficar jogando lá, não sei quantas horas de Steam. E jogar futebol todo dia. E é isso aí. Enquanto que lá nos Estados Unidos a gurizada sai de férias, os moleques vão tentar ganhar grana. Vão trabalhar em algum serviço no verão, vão fazer algum trampo, tocar o próprio negócio, como esses exemplos que a gente vai mostrar aqui. Então, assim, a forma como a mentalidade do povo americano é por isso que os caras estão no topo, entendeu? Não tem como. Então, é uma coisa que no Brasil a gente melhorou muito, tá? Não tô falando que o Brasil é tudo de ruim, não. Nós melhoramos muito nesses quesitos, mas ainda estamos muito distante do ideal, entendeu? Você pega, por exemplo, uma notícia que saiu recente. Eu até coloquei esse link aqui, ó. É um vídeo do Alan dos Santos, muito bom esse vídeo aqui. Depois vocês dão uma olhada no vídeo. O vídeo é um pouco longo, né? Assim, de uma hora. Mas ele comenta sobre a professora ensinando os alunos a colocar a camisinha com a boca. Deve ter visto, vocês devem lembrar dessa notícia aí. Deu um jornal, deu em tudo quanto é lado aí no Brasil. Assim, enquanto que lá nos Estados Unidos a gurizada tá aprendendo a empreender, aqui no Brasil o professor quer ensinar os alunos a colocar a camisinha. Então, tipo, não tem como, cara. Não tem como o país dar certo com essa nossa cultura educacional que nós temos hoje aí no Brasil. Então, acho que o primeiro passo para a gente precisar de mudar é na educação nossa, a forma como a gente ensina. Mas, enfim, isso daí é uma coisa que você vê no discurso do Bolsonaro. Eu estava até vendo um discurso dele falando sobre, tipo, conversando com o Paulo, que falou que ia conversar com o Paulo Guedes para poder fazer um projeto de, igual tem Minha Casa Minha Vida, ele ia fazer o meu primeiro negócio, né? São iniciativas assim que a gente precisa, entendeu? Fazer o estímulo do brasileiro a buscar empreender, né? Que é uma coisa bem distante. Eu vou comentar sobre esse outro parágrafo aqui depois, mas vamos entrar aqui logo nos exemplos aqui da gurizada. O primeiro que a gente vê é esse Bené. O Bené, você vê, ó, ele é lá de Nova York, o molequinho tá cursando ensino médio. O negócio dele é esse daqui, ó, Shop to Flux. A receita dele foi de $4.500 desde 2016. Você vê que, tipo assim, não é um negócio assim estratosférico, são coisas reais, é coisa que realmente pode acontecer, entendeu? A gurizada, ela não vai ganhar R$100.000 por mês, entendeu? Isso aí é coisa de ilusão. O lucro do guri foi de $4.000. Aqui eu explico o negócio dele. O negócio dele, ele criou um site de moda. E basicamente ele mandava e-mail com as roupas. E ele fala dos problemas que ele teve, né? Primeiro ele ficou sobrecarregado, né? Ele não conseguiu dar conta de cuidar do estudo e tocar o próprio negócio, o que fez com que ele ficasse com nota bem baixa. E o outro ponto foi que ele, geralmente, o cara pedia no site dele, o site dele ficava responsável por fazer o pedido com o fornecedor. Ele tentou simplificar o processo, ao invés de o pedido chegar no site dele, ele já jogava o pedido para o fornecedor. Então, basicamente, ele fez um projeto bem legal, porque, tipo assim, muita gente às vezes chega aqui, não, eu quero montar, eu quero empreender, mas não sei o que fazer. Cara, a maneira mais fácil é isso aí, ó. Tem inúmeras fábricas no Brasil. E o fabricante, ele não tem know-how de venda. Se o cara domina a venda, o cara consegue ganhar muito dinheiro, porque ele pode pegar essas fábricas e vender para essas fábricas, porque essas fábricas não sabem como vender, elas não têm know-how de, tipo, montar um site na internet, de divulgar isso. Então, assim, o moleque só pegou e viu uma oportunidade e linkou as duas pontas, né? Tipo um Uber, que o Uber faz é basicamente linkar as duas pontas, do motorista com o passageiro. O guri só fez isso. Então, tipo assim, oportunidades como o negócio dele tem uns montes. É só você cavucar aí que você vai pegar minhoca aos montes aí, né? Nessa terra bem fértil. Então, a gente tem um outro exemplo aqui. É o Molo. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome do guri, mas enfim. Também do ensino médio, só que esse aqui é de Michigan. Ele cortava grama. Esse aqui é o guri de cortar grama, é isso mesmo. Ele fez uma receita de 17 mil e um lucro de 8.700. Ele cortava grama durante o verão, né, durante as suas férias. E aí ele resolveu, ele tinha feito, olha só, tinha feito 4 mil de lucro desde quando ele começou o negócio em 2017.
Aí o ano passado ele decidiu investir no negócio, né? Ele gastou $200 e enviou vários cartões para vários clientes, né? Oferecendo o serviço dele. O negócio foi tão bem aceito que ele não deu conta, ele teve que contratar 10 estudantes. Olha só que maneiro. O moleque está começando o próprio negócio, moleque novo, e já estava gerando 10 empregos para estudantes. É claro que a gurizada ela também não ganhava muito, né? Mas, enfim, as lições que ele aprendeu com o negócio foi aprender a fazer uma boa estimativa do negócio. Porque o que acontece? Ele muitas vezes chegava no cliente e não conseguia mensurar de forma certa o quanto que ia gastar. Aí ele passava um preço pro cara, né? Tipo, sei lá, vou gastar $100 para cortar sua grama. E na verdade, a grama, os equipamentos e tudo, o tempo dava, sei lá, $120. Só que, ele combinou $100 com o cara e chegava com a fatura de 120, o cara não ia pagar, né? Então ele sempre tinha problema com isso, né? E aí ele teve que aprender a mensurar melhor o seu serviço. É uma lição legal. O projetinho dele bem legal. Muito comum, né? Muitos alunos, muitos adolescentes cortam grama nos Estados Unidos. Tem essa outra guria aqui, Pogaku, não sei se é assim que pronuncia. Essa guria, ela gosta muito de chá. Meu amigo, ela fez um tal de... Eu nem sabia que tinha esse chá de bolhas. Eu vi as fotos Eu fui começar a pesquisar na internet o que é esse raio de chá de bolhas. O negócio parece bem suculento. Deu até água na boca aí na hora que eu tava escrevendo o artigo. Eu vou até caçar isso aqui depois em Düsseldorf aqui pra tentar ver se eu acho pra comprar. Deve ter, que aqui tem japonês. Aqui acho que é a maior colônia japonesa, com certeza deve ter. Se bem que esse chá de bolha aí, não sei se é japonês ou se isso daí é chinês, enfim. Acho que é de Taiwan isso daí. É uma coisa de Taiwan. Taiwan não é chinesa, né? É tipo chinês, mas não é chinês. A guria fez 3 mil de receita e lucro de 2 mil. O que acontece? Como a máquina era muito cara, elas desenvolveram uma máquina para poder fazer esse chá de bolha aí. Só que não tinha como vender, porque a máquina era muito cara. Aí elas começaram a alugar essa máquina. Vamos supor, ela levava a máquina para um evento e começava ali a fazer o próprio chá e vender pro pessoal do evento, né? E aí as lições que ela aprendeu é que teve alguns eventos que ela foram que realmente foi uma perda de tempo. Não tinha ninguém no evento e foi um fracasso total. E ela perdeu tempo lá, gastou dinheiro levando a máquina até lá, ficaram lá e não deu em nada. Então elas aprenderam a, ser mais exigentes com os parceiros, fazer uma pesquisa de campo antes de sair aceitando qualquer um. É comum também, eu recebo aqui no blog que toda semana aparece um cara querendo fazer negócio comigo. Não, Vivi, vamos fazer um negócio junto, não sei o quê. Eu falo, galera, não tem mais tempo para fazer nada. Eu sou bem seletivo com os meus projetos, então eu já estou com um projeto até aqui. Então, felizmente, gostaria muito, mas não tem como. Mas é a mesma coisa ela tem que ser seletiva, senão ela não consegue executar os planos. Preços elevados podem realmente ajudar. Olha que maneiro, porque o que acontece? A guria ela ainda continua não tendo muita noção de preço, mas ela vendia o chá dela por $1. E aí ninguém queria comprar, porque era muito barato. O cara achava que era ruim. Então, às vezes, você não pode vender nem muito barato, nem muito caro. Eu falo com o Geoffrey é o meu gerente comercial. Às vezes ele pergunta, ele fala assim, o que a gente vai fazer? O concorrente está cobrando tanto. Eu falo sempre com ele, cara, bota um pouquinho acima do concorrente, para te dar margem para você negociar e ainda dar uma valorizada no produto, né? Você fala com o cara, nós temos o nosso suporte é muito melhor do que o do concorrente, a estrutura é muito melhor e tal. Aí você vende o nosso peixe e aumenta o nosso lucro. Então eu sempre gosto de cobrar um pouquinho acima do valor do mercado. Não muito também, né, gente? Porque tem uns caras que cobram, bem acima, né? Sei lá, tá todo mundo cobrando R$1.000 pro negócio. O cara vai lá e bota 2.000. É maluco, né? Eu jogo, 1.100, 1.200. Nem 20% já é muito, né? 1.100 no máximo. 10% acima do preço do mercado. E é importante você entender, né? Quanto que o mercado tá cobrando, porque senão você acaba fazendo igual a guria, né? Que cobrou muito barato e aí o pessoal acabou não comprando. Ela dobrou o preço do negócio, o pessoal começou a se atrair mais pro negócio. Falou, R$2 acho que já não é tão vagabunda, né? Mas é a mesma qualidade do de R$1, mas o cliente, você sabe como é que é, né? Você mesmo já deve ter visto, às vezes, passado por algum estabelecimento, você vê que ele... que negócio tão barato que você fica assim, será que é bom? Ainda mais relacionado à comida, né? Mas mesmo assim, pra vocês terem noção, o chá de bolhas, né?
É 5 dólares aí nas cafeterias lá de... Não sei onde essa guria tá, Nova York? Nem sei. Nova Jersey. É 5 dólares. E ela tá cobrando 2, então ainda tá bem abaixo. Por último, a gente tem o exemplo da Kim. A Kim, ela é tutora, né? Ela faz aula particular, né? Vamos dizer assim. E aí ela fez uma receita de 8.900 e um lucro de 7.500. Ela dá aula particular desde 2016. Aí ela dá alguns exemplos aqui das lições aprendidas. Teve alguns alunos que reclamaram com ela, que não conseguiram passar, que não foi proveitosa a aula. Ela devolveu 40 dólares para esses 2 alunos, mas manteve eles ainda como cliente. E aí, com certeza deve ter recuperado esses 40 dólares, né? Porque às vezes é preferível você, de repente, com um cliente tentar negociar, dar um passo atrás e dar 2 para frente depois. Se ela fala, não vou te devolver, e perde o cliente, aí tipo... Os caras iam embora, ela continuou atendendo eles, com certeza ganhou os 40 dólares de volta e ainda muito mais. Mas, basicamente são esses 4 exemplos aqui. E o que eu queria comentar acerca desses exemplos que eu expliquei para vocês aqui de forma rápida. É o seguinte, vocês observam que lá nos Estados Unidos, as crianças, a gurizada, não tem aquele negócio de tipo assim, ficar escolhendo a dedo, né, o que fazer, né? Eu lembro de uma experiência particular minha que eu vou contar aqui pra vocês. Acho que eu não contei isso aqui no blog, não. Mas quando eu era mais novo, bem lá atrás, no começo, eu já comentei com vocês aqui que meu pai, minha família, não tinha uma condição assim muito boa, não. A gente não passava fome, mas também não tinha luxo, vamos dizer assim. Conseguia viver ali, mas sem muito luxo. Por exemplo, meus amigos todos tinham videogame, eu não tinha videogame, entendeu? Então, assim, os caras ganhavam 3, 4 brinquedos no Natal, eu ganhava 1. Então, dava pra viver, mas não era muito luxuoso. E olha que os meus amigos não eram ricos, entendeu? É porque eu que era pobre demais. Mas, enfim, aí meu pai nunca teve condições de me dar muita grana, me dar mesada, nada do tipo. Então eu tive que começar a trabalhar cedo. Pra você ver, né, cara, aquela história balela desses comunistinhos que fica trabalho infantil, que não sei o que. Cara, sempre trabalhei desde moleque, eu devia ter o quê? Acho que 10, 11 anos, sei lá. E, pô, já pegava tinha um cara na cidade que ele tinha uma fábrica, tinha comprado uma máquina que fazia suco de laranja. E aí ele alugava alugava não, né, ele emprestava o carrinho pra você. E você colocava os sucos dele ali dentro e ia pra rua vender aqueles sucos lá. No final do dia você voltava com o carrinho dele, devolvia o carrinho e apurava o quanto de suco você tinha vendido e ficava com um lucro lá, com uma comissão sobre aquela venda. E basicamente o que eu fazia? Durante as minhas férias, quando eu não tinha mais aula, eu ia pra esse cara, pegava os carrinhos de suco e ia pra rua vender, meu amigo. O dinheiro que eu ganhava era pra gastar comigo mesmo. Meu pai, tipo... Como eu falei, assim, nunca deixou faltar nada em casa. Então, tipo, nunca precisei de ter que trabalhar pra sustentar a casa. Eu também não vou dar um de demagogo aqui na internet. Tem cara que fica... Às vezes o cara nem passa necessidade e fala, nossa, eu era muito pobre, passava fome. Eu acho ridículo isso, ficar vitimizando, entendeu? Então, assim... Meu pai nesse ponto, nunca tivemos problema. Então, mas a grana que eu ganhava, eu gastava comigo. Basicamente, eu gastava com revistinha do X-Men. Eu ficava andando o dia inteiro, minha mãe ficava pra morrer, falando, você é retardado, menino. Você fica o dia inteiro andando com esse raio desse carrinho, esse sol, que eu tinha que andar pra caraca. Tipo, era muito chão. Eu tinha que ir até o centro da cidade, eu morava na periferia, eu tinha que ir até o centro da cidade pra vender no centro, porque na periferia ninguém comprava. Aí ficava lá na praça... no sinal de trânsito, enfim. E aí quando eu chegava, ao invés de eu pegar o dinheiro e gastar com alguma coisa útil, eu ia pra banca de jornal comprar a revistinha do X-Men, do Wolverine. E a minha mãe ficava, pô, para de comprar esse raio dessas revistinhas, vai gastar o dinheiro com alguma coisa que preste. Mas eu não reclamo não, eu gostava muito de ler revistinha, foi muito boa aquela época. Mas eu lembro de uma situação uma vez, que eu tava presente, né, mas o cara não falou pra mim. Mas estavam comentando assim na roda, falando desse lance dos vendedores de suco de laranja na cidade ali, né, porque alguns, não eram todos os guris não, tinha alguns guris que pegavam pra vender, tinha molecada que trabalhava comigo, que realmente os moleques pegavam o dinheiro que eles ganhavam lá, eles levavam pra dentro de casa pra comprar comida,
parada era bizarra. Tinha uma galera lá que realmente era bem complicado. Tinha uns moleques. Então, assim, aí o cara vai e comenta assim, não, meu filho não trabalha nesse tipo de coisa, não. Cara, eu não esqueço isso até hoje. Eu fico assim, cara, como é que deve ter pai idiota assim? De tipo, não, meu filho não vai trabalhar nesse tipo de parada, não. É igual teve uma vez, eu tava num cliente, eu sempre atendi os meus clientes, né? E aí fui no cliente, aí um dono de uma loja lá chegou pra mim e falou assim, ô Vivi, arruma emprego pro meu filho aí e tal, que não sei o que. Eu peguei e falei com ele assim, pô, cara, tem uma loja tal, que era uma loja que não era muito bonitinha, né? Tipo, sei lá, um cara vai ficar na chapa de hambúrguer lá, por exemplo. Pô, esse cara vive precisando de gente. Aí o pai dele falou, não, mas o meu filho não trabalha nesse tipo de coisa, tem que ser emprego de escritório, com arrasinho condicionado. Eu falei, pô, você não quer um trabalho pro seu filho, você quer um emprego, né, cara? Então, tipo assim, tem muito pai assim, com essa mentalidade aí no Brasil. E isso daí é destrutivo, cara, porque é absurdo. Eu tô falando aqui no vídeo, você deve lembrar de pelo menos de uma ou duas experiências, deve ter passado nesse sentido, né? Então, assim, cara, é revoltante quando a gente vê um país como o nosso, onde os pais agem dessa forma, e lá nos Estados Unidos, que os pais deveriam agir dessa forma, e os caras agem justamente o contrário. Eles querem que a gurizada vá trabalhar, não importa onde, meu amigo. Vai gerar dinheiro, vai fazer renda, é isso que eles querem. Então lá fora não tem muito esse preconceito. Você quer ver um exemplo? Na minha época ainda tinha um pouco do puxar carroça, né? Tipo, você não vai estudar, você vai ter que puxar carroça. Mas quando eu tava saindo da escola, os professores já não falavam mais isso, né? O professor, quando tava indo pro ensino médio, o professor já falava, ou você estuda ou então você vai virar atendente do McDonald's. Cara, tem um preconceito no Brasil contra atendente do McDonald's. Você ia pra trás mesmo e deu um vídeo de um cara criticando os atendentes aí e tal. Tipo assim, eu já falei que o projeto de treinamento, o programa de treinamento do McDonald's é um dos melhores do mundo. Se você colocar o seu filho no McDonald's e botar ele no programa de treinamento, de trainee lá pra essa gurizada, cara, ele vai aprender paradas assim, tipo, bem à frente de qualquer outro tipo de negócio. O programa de treinamento do McDonald's é muito bom, tanto é que quando aquela gurizada que tá no primeiro emprego, o cara vê que o cara trampou no McDonald's, o maluco já sabe assim, esse daí foi bem treinado, porque o programa do McDonald's é muito bom. E no Brasil a gente tem um preconceito gigante. A gente acha que o programa do McDonald's ali, porque na verdade assim, você olha a galera do McDonald's, realmente é um freak show. Lá na minha cidade é um freak show você entrar dentro do McDonald's. Os atendentes, coitado, é só a galera do puxar carroça mesmo. Infelizmente é assim. Mas aqui na Europa, por exemplo, na Alemanha, os atendentes do McDonald's é outro perfil de atendimento, entendeu? Você vê que são gurizada que tá estudando firme e não é maluco que, tipo assim, que não deu em nada na vida, vai virar atendente do McDonald's. Aqui não é isso, não. É job de verão. Você vê que a galera tá fazendo um bicozinho ali pra ganhar uma grana. Então é esse tipo de cultura que eu queria comentar aqui no vídeo, que a gente precisa de desmontar isso, né? A gente tem muitas pessoas aqui no blog que são pais, né? E muitas vezes o cara pode ter tomado essa postura inconscientemente, né? Então às vezes vale a pena a gente sentar aqui e rever esse nosso conceito, né? De, tipo, não ficar julgando, né, o serviço dos outros, né, tipo, não faça esse tipo de serviço. Mexe, às vezes eu pego um nego imigrando aqui, me manda o WhatsApp, não, mas eu quero imigrar, mas eu não pego qualquer tipo de trampo, não. Eu falei, cara, você tá imigrando, meu amigo, não tem essa não, cara. Se você for chegar com essa mentalidade, você vai se dar mal, cara. Você é imigrante, você tem que pegar qualquer bagulho, velho, subemprego, dane-se. E às vezes eu vejo muita gente criticar. Tem um amigo meu, eu troco ideia com ele direto, ele fica, fulano foi pros Estados Unidos para trabalhar em subemprego, isso aí eu não faço, isso aí eu fico aqui, que não sei o que. Eu pego e falo com ele, qual o problema do cara ir lá e trabalhar como subemprego? Não tem problema nenhum. Às vezes de repente o cara tá ganhando mais do que tu aí, no escritório, na sede aí, não sei da onde aí, fica aí pagando, rotando, comendo sardinha, rotando caviar, o cara às vezes tá ganhando mais do que tu. Às vezes o caso de... Cansei de ver isso aí no mercado.
Tem às vezes um vendedor de rua, o cara às vezes ganha mais do que o maluco gerente de loja aí, cara. Eu sei porque eu tinha acesso ao salário dos funcionários, porque eu mexia no sistema, eu sabia tudo. Então tem maluquinho que vende na rua aí, no sinal de trânsito, que ganha mais do que maluco com faculdade, entendeu? Então a gente tem que parar com esse negócio de preconceito contra o trabalho dos outros. Eu não gosto desse tipo de coisa, e na verdade eu valorizo todo tipo de trabalho, entendeu? E valorizo ainda mais aqueles caras que trampam um serviço de, vamos dizer assim, subemprego, né? Que o pessoal categoriza como subemprego. Esse sim tem mais valor ainda pra mim, porque são caras que realmente querem trabalhar, entendeu? Infelizmente não estudaram alguns deles, né? E aí acaba tendo que entrar num subemprego. Mas não é uma realidade muito comum aqui na Europa, né? Você não vê, na Europa, nos Estados Unidos, você não vê, tipo, um maluco carcamano trampando no McDonald's. É geralmente molecada jovem mesmo, tipo, job de verão mesmo, vamos dizer assim. Enquanto que aí no Brasil você vê que tem alguma galera que trabalha no McDonald's como já é emprego fixo, né? De eterno, né? Então, infelizmente, nesse ponto aí é complicado. Mas só deixar salientar essa questão aí, então, 2 pontos. A mente empreendedora que a gente não tem aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente precisa de construir. E 2, parar com essa mania de ficar julgando em subemprego, julgando as coisas. Ah, não, porque meu filho não trabalha com isso. Ah, não, eu não vou para tal lugar para fazer tal serviço. Eu acho um absurdo o cara que sai daqui e vai morar lá, não, sei lá em Portugal para trabalhar de garçom, que não sei o que. Então, tipo, para com essa baboseira, galera. Isso aí, eu acho que o cara que pensa assim dessa forma no mínimo, pode dizer um idiota, né? No mínimo. Mas, enfim, é esse o recado aí. Então, dei uma lida também no artigo para dar uma complementada no que eu falei aqui. E antes da gente finalizar aqui, só deixar um recado aqui para vocês. Tem uns leitores aí que eu chamo de leitor cachimbo. Esses leitores cachimbo, eles são muito sem noção. Por que eu chamei de leitor cachimbo? Porque eles são igual cachimbo, eles adoram levar fumo. Eles comentam aqui para mim poder dar uma fumada neles, entendeu? Parece que os caras têm alguma tara em levar fumo. Pô, eu tô postando alguns vídeos sobre empreendedorismo. E aí, detalhe, o comentário dele é tão sem noção que ele comentou num vídeo meu falando o seguinte, que esse canal tá parecendo um canal do Sebrae, só posta vídeo de empreendedorismo. Sendo que, tipo assim, 1 mês atrás eu tinha postado uma análise do Facebook, falando sobre as ações do Facebook. E ainda vou preparar uma outra aí, um outro balanço comentado aí. Deve sair semana que vem. E aí, tipo assim, pô, o cara é retardado, não é possível, não tem o que falar. Pô, o canal é meu, o blog é meu, eu vou escrever e vou postar o que eu achar que tem que ser postado, não o que ele quer que seja postado. Eu já falei aqui com o pessoal que me segue, que mais tempo sabe. Os caras sabem como que é o meu jeito. Então, tipo assim, eu tento, tudo bem que o cara não tem que querer acompanhar todos os assuntos. Eu concordo que às vezes o cara não vai concordar com tudo que eu digo aqui e falar, pô, eu não gosto dos vídeos de empreendedorismo do Viver. Beleza, por isso que eu coloco na tag lá, meus negócios, para o cara poder saber o tema do que se trata, para ele não ficar perdendo tempo acessando. Então, pô, você não gosta dessa série de empreendedorismo? Vai assistir outro vídeo. Você não gosta da série de imigração? Procura outra coisa na internet para você acompanhar, entendeu? E aí o cara consegue ir acompanhando aquilo que ele mais gosta. O cara só vai lá para assistir podcast. Então, depende muito do meu público. Não é feito de um grupo só de pessoas, é só aquele assunto. Fica cansativo até para mim ficar falando a vida inteira de investimento. Então eu tenho que misturar um pouco os assuntos, senão cansa. O negócio fica cansativo. E como o blog e o site tem um caráter um pouco pessoal, eu vou, dependendo do meu momento, às vezes eu estou passando por um momento de imigração, eu vou trazer um monte de vídeo, um monte de coisa de imigração. Igual teve vez aí, quando eu estava imigrando aí, que era um vídeo atrás de outro de imigração. Às vezes eu estou passando por um momento, igual agora, uma vibe mais empreendedora, tentando escalar o negócio, então eu vou trazer vídeos nesse sentido. Então assim, não tem muito, depende da minha fase. Só que o cara, ele quer dar uma lacrada ali no comentário, né? Falar,
Não pode falar sobre isso, tem que falar do que eu quero ouvir. Como se ele financiasse o canal, como se ele financiasse o blog, pagasse o servidor, pagasse as minhas contas, tivesse me pagando para me estar aqui 1h19 da manhã falando aqui no vídeo. E aí ele quer cagar a regra. Então, tipo assim, é pra levar fumo. Não tem outra explicação. O cara comenta isso porque ele pede pra levar uma fumada, entendeu? O cara ele tem desejo hormonal disso, não é possível. Então, assim, galera, não tem o que falar, né? É totalmente sem noção. A gente tem que... essas molecadas tem que aprender a pensar antes de escrever. Porque, sabe o que é isso? É cara criado a leite com pera. É um maluco que não sofreu bullying na infância. Porque na minha época na escola, se você falasse uma besteira, se você comentasse uma besteira lá, abrisse a boca e falasse uma besteira, você ia sofrer bullying o resto do ano inteiro com a besteira que você falou. Agora não tem mais essa questão de bullying, né? Acabou essa balacice. E aí os caras saem falando besteira, arrotando besteira de manhã, de tarde, de noite, entendeu? Então dá isso aí. Aí não tem jeito. De vez em quando você tem que abrir um parênteses e dar uma fumada no cara pro cara cair na real. Então, infelizmente, galera, eu sei que nem todo mundo merece ouvir isso, mas às vezes é preciso deixar claro para aqueles outros que acham que eu tenho que falar aquilo que eles acham que deve ser dito. Então, é igual a época do negócio político, né? Vocês sabem que o meu viés aqui é um viés conservador de direita. Só que tem uns caras de esquerda que não conseguem suportar isso. E aí eles saíram do canal. Beleza, eu concordo com isso. Você não é obrigado a ficar ouvindo um cara com viés diferente do seu. Às vezes aquilo lá pode ser insuportável pro seu ser. A esquerda geralmente tem muito disso, né? São os caras mais intolerantes, né? Então, beleza. É preferível assim, entendeu? Eu já falei, eu não quero ter 2 milhões de seguidores. Eu quero ter, às vezes, 2 seguidores, mas os caras que pensam da mesma linha que eu, entendeu? Que a gente possa trocar ideia, trocar raciocínio. Vai ter uma divergência ou outra. E é isso que faz a coisa. Agora não pode o cara querer vir aqui e dizer o que eu tenho que fazer, entendeu? Não tem como, entendeu? Então, o cara tem que sentar e se pôr no seu lugar e parar de ficar com essa palacice. Eu vou continuar falando de empreendedor e pra te irritar ainda mais, eu vou fazer agora 2 vídeos, um atrás do outro. Eu não ia fazer, mas já que o cara tá enchendo a bodega do saco, vai reclamando que tá tendo muito vídeo empreendedor, vamos dobrar a dose. Como a Dilmanta falava, né? A gente tem uma meta. Se você reclamar, a gente dobra a meta. Entendeu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa quem não precisava de ouvir isso, mas os cachimbos não tem como. Eles têm que levar aquela fumada do dia deles.